E aí, galera, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do nosso podcast Ela Informa. Eu sou a Larissa, sua apresentadora de hoje, e hoje eu tô com as minhas parceiras, Maju e Letícia. Oi, galera! Oi! O tema de hoje é um tema muito comum entre as mulheres, que é autoestima. E eu queria muito começar falando sobre a nossa experiência pessoal com autoestima e a nossa jornada. Gente, como é pra vocês lidar com autoestima e como vocês lidam com isso? Eu acho que no mundo moderno, a gente acaba se comparando muito com as redes sociais e as influenciadoras e as vidas perfeitas, pele perfeita, corpo perfeito. Isso acaba afetando muito se você não tem uma cabeça forte. Então, eu acredito que a minha relação com a autoestima tem melhorado, mas tem esse ponto específico das redes sociais. E você, Lê? Eu acho que quando a gente fala de autoestima, principalmente as mulheres, a gente acaba entrando num ponto de identificação uma com a outra muito grande, né? Então, acho que até uma coisa que vai acabar a gente entrando nesse assunto aqui dentro é de como a gente se identifica sobre como a gente acaba sendo... Eita, pô, esqueci a palavra. Pressionada? Como que fala? Influenciada. Sobre como a gente acaba sendo facilmente influenciada, né? Que nem a Maju falou. Então, a minha relação com a autoestima, eu acho que melhorou muito nos últimos anos. Mas eu ainda acho que eu, infelizmente, sou uma pessoa influenciável, principalmente pelas redes sociais. E é muito comum no meu dia a dia a gente ter esse pensamento de olhar para uma pessoa e pensar, nossa, esse corpo, essa Sim. pele. Uhum. Eu acho que é uma jornada eterna, né? Querendo ou não, é uma jornada eterna. Eu acho que os corpos que são valorizados vão mudando ao longo do tempo. E a gente vê isso com a história, né? Teve épocas em que o corpo que era valorizado da mulher era um corpo completamente diferente do atual. E a gente vê isso até dessa nossa geração, assim, dos anos 2000 pra cá, os corpos mudaram muito, né? Nos anos 2000 era muito comum a gente ver corpos de modelos e a cintura baixa com a barriga chapadíssima, sendo muito vangloriado e endeusado. E aí, em 2010, veio uma onda de body positive, todo mundo, tipo, aceitando o próprio corpo. 2015, todo mundo gostando de si. E aí eu acho que hoje em dia tá mudando isso daí. Também acho. Eu acho que um ponto importante é sobre da onde vem esse tipo de mídia, né? Porque nos anos 70, anos 80, tinha muito de revistas. Então, Uhum. tipo, ver a revista da Playboy, ver novelas. E hoje em dia a gente já vê diferente. É o pessoal no TikTok, o pessoal no Instagram. Então, sempre teve essa influência, mesmo que de modos diferentes, né? Não, e falando sobre novela, eu acho que assim, uma grande personalidade que fala muito sobre autoestima e aceitação do corpo é a Paula Oliveira, que nesse carnaval, cara, brilhou demais falando sobre isso. Que ela falou que tem sempre sofreu muita pressão estética de se tornar uma pessoa que ela não era, assim, de ter um corpo que ela nunca teve, que ela nunca vai ter. E ela falou, hoje em dia, ela acho que atualmente é uma das grandes vozes de aceitação do corpo e luta contra essa pressão social que a gente tem todos os dias. Eu acho que, principalmente sendo musa do carnaval, né? Tipo, cara, ela bota o corpo pra jogo todo ano. E ela comentou uma coisa muito interessante, que é a relação que a própria mídia, que é o veículo que ela trabalha, tinha com ela quando ela ia fazer algum papel. Então, ao invés de perguntarem como ela se preparou psicologicamente ou profissionalmente para aquele papel, eles perguntavam o que ela fez com o corpo dela, se ela emagreceu, quantos quilos ela emagreceu. Isso diz muito sobre a relação que a mídia tem com os corpos femininos, além de tudo, né? Claro, eu acho loucura isso que você falou, de a forma como a mídia lida com a mulher, com o nosso corpo, e eles veem isso de uma forma que não deveria ser, né? Objetificando. E eu achei um tópico muito interessante que você falou do carnaval, que a gente viu as notícias recentes, né? A nova musa do carnaval, que tá substituindo justamente a Paola Oliveira. Aham. E aí a gente, acho que não tem como a gente fugir do tópico influencers. E aí agora a Virgínia, entrando no lugar da Paola Oliveira. A gente vê a Paola, que é uma inspiração, uma música, quando o tópico é aceitação. E a gente vê a Virgínia, que usa toda a influência dela. E às vezes acaba sendo para um lado oposto, né? Para procedimentos estéticos. Total. A gente vê a pessoa que acabou de parir um filho e fazer uma lipoled, diz muito sobre ela também, né? Então, Sim. acho complicadíssimo. Mas eu acho também que essa questão de Virgínia e redes sociais fala muito também sobre como a gente depende, a validação interna que a gente tem depende muito de uma coisa que nem é palpável, né? Que é like, que é comentário, que é uma coisa que nem
nem existe na real, né? Só tá no mundo virtual isso. E acho interessante sobre as redes sociais que tem gente que tem vergonha de postar nas próprias redes sociais por medo de, porque meu feed não vai ficar bonito. Porque o intuito das redes sociais no início era você documentar a sua vida. Total. Então, assim, pelo menos eu, alguns anos atrás, postava qualquer coisa sem pensar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, para eu fazer um stories, eu tenho que pensar muito bem se vai ficar na estética do meu feed, se, tipo, as pessoas vão curtir. Então, tem toda uma construção ao longo dos anos, né? E eu acho que essa construção não vem sendo desconstruída, vem só piorando, né, entre aspas. E com essas influenciadoras, hoje em dia, eu acho que uma mais coisa ainda. muito que eu vejo muito, assim, de geração é que a minha geração, com 25 anos, a gente gosta até hoje de postar coisa no feed. A gente pensa 1 milhão de vezes em postar coisa no feed. Mas, tipo, vocês não postam nada no feed. O feed de vocês é vazio. Gente, pra eu acho vocês isso entenderem, bizarro. Eu e a Letícia temos 18 anos e a Larissa tem 25. Então, mesmo sendo idades próximas, ainda tem uma ainda diferença. tem uma diferença. Enorme. Eu não tenho nada no meu feed, por tenho exemplo. várias Eu coisas também, no eu tenho feed. um post e Acho que eu não sei ainda por que tá lá. Eu repenso sobre isso, É inclusive. isso. Os meus conceitos de feed é, tipo, o feed tá ali pra sempre. E eu tenho muito, tipo assim, se eu quero voltar na vibe de uma viagem, eu vou ver o meu próprio post. Eu fico, tipo, caraca, Roma tava tão incrível. E aí os stories, que é uma coisa passageira. E pra vocês, não. Pra vocês é tudo pra sempre. ali. Sim, é exatamente isso. Isso é muito doido. E aí a gente vê que é, tipo, palco de validação real, né? Até nos stories que, se parar pra pensar, tem 24 horas só. Ou seja, a pessoa viu e 24 horas depois acabou. E vamos ser sinceros, gente. Quem é que fica vendo o mesmo stories várias vezes? Só a gente que fica se vendo às 24 horas, né? Então, eu fico muito, muito. Sim. Só que você não fica vendo o meu stories várias vezes nas 24 horas. E a gente fica nessa noia, né? É muito doido. Sim. Inclusive, isso sobre validação, curtidas, é também um tema que foi pro nosso Instagram. E aí, enquanto eu tava fazendo, criando, eu me deparei em como aquilo é real pra mim, pra quem tá por trás do nosso perfil, Total. pra nós que estamos idealizando, que tem toda... aí nós que pensamos no Ela Informa, de como isso tudo é uma autocrítica pra gente, né? Como a gente posta as coisas pensando em como o outro vai reagir, tentando sempre exato. estar no molde perfeito. Que, na verdade, a gente nunca repara nisso no outro, mas a Nunca. gente sempre precisa dessa validação. A gente tem o intuito, né, de mostrar para as pessoas como é, mas a gente também Se inclui sente, nisso. se inclui total, nisso. se identifica total. E eu acho que essa questão de comparação é muito doida, porque antigamente o veículo de comunicação de televisão e revista era muito enxuto, né? Poucas pessoas conseguiam estar em revistas, estar em televisão. Só que hoje em dia existe palco para todo mundo e automaticamente existe comparação para além de celebridades, né? Porque a gente tem muito isso. A vida da Virgínia não é a vida que eu vou ter jamais. Só que a vida da Lê é. Só que a vida da Maju é. Então a gente começa a se comparar com. Eu acho que mudou isso. A comparação passou de celebridades distantes para o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso colega de trabalho. E que muitas vezes não é real, né? Eu É falo às isso. vezes por mim, de às vezes eu postar uma foto que eu tô num pôr do sol. Eu editei aquela foto, às vezes não é aquele pôr do sol. Ah, gente, o básico. O filtro do Instagram é pra deixar a pele maravilhosa. Todo mundo põe. Suavizar a pele, Exato, sim. todo mundo coloca. Às vezes a gente nem tá num dia perfeito, né? Mas a gente tem que tirar aquela foto, tem que postar. Pode ter sido uma festa terrível, a gente tem que mostrar Gente, que sabe tava uma coisa que eu naquela faço? festa. Confissão. Eu tiro várias fotos bonitas num dia só e guardo. Aí, quando eu não apareço muito no meu Instagram, eu falo assim, mano, eu vou pegar uma foto que eu tirei, tipo assim, em junho do ano passado. E eu posto só pra, tipo, mostrar minha carinha, sabe? Ou pra mostrar também assim, tô na vida, tô Ah, vivendo. Tô aqui, galera. Sim, tô sim, off, tem mas muito eu tô dessas. vivendo. Às vezes aquele lugar nem foi legal, as pessoas nem estavam legais, o rolê não tava legal. Mas se você tirar uma foto, você já fica até mais feliz. De mostrar Exatamente. que você Sim. tava interessante, sabe? E uma coisa que diz muito sobre isso é o de hoje tá pago. Que a galera que vai pra academia e se não postar, não valeu. E eu acho que. E aí a comparação e a nossa autoestima é pautada não só na nossa identificação, nosso bem-estar físico, mas também social, né? Que lugar que você frequenta, onde você vai, se você treina, se você não treina, se você viaja, se você não viaja. Eu acho que a nossa autoestima tá muito pautada em tudo isso, em todo esse âmbito social. E não só no físico, na barriga, na bunda, no peito, não é? E acho que falando em físico, a gente pode falar também sobre essa onda que tá tendo de esportes, né?
Porque a gente vê muito esportes por modinha. Total. Então, a corrida, gente. a corrida. Fui picada, mas tudo bem. Então, essa parte também é uma parte boa, mas às vezes não. Tem 2 pontos. Você que é da corrida, conta como foi. Cara, a minha história com a corrida é muito doida, porque o meu pai é corredor. Então, eu cresci... A corrida sempre esteve dentro da minha casa. Então, eu cresci com meu pai acordando cedo para ir correr no domingo. E o meu pai é corredor raiz. Ele não tem essa de um tênis XPTO, o gel de carboidrato, nada disso. O meu pai é, tipo, o shorts, o tênis e, mano, vai com Deus. Você vai beber a água que tem, que as corridas dão, nada de creatina, whey, nada disso. Então, e eu sigo muito isso, assim, ano passado, eu comecei a correr no começo do ano passado, porque eu simplesmente sempre tive essa simpatia, porque eu cresci vendo isso na minha casa, e eu queria começar um esporte, tava na moda, e eu falei, mano, eu vou tentar a corrida, e eu dei muita sorte, porque eu gostei, assim, não foi uma coisa que assim, eu tentei o boxe, não gostei, eu tentei musculação e não gostei. Foi o primeiro esporte. Academia eu não vou contar, gente, porque assim, academia realmente não é pra mim. Mas eu me dei muito bem, porque eu gostei bastante de correr. E eu sigo essa linha do meu pai, meu professor também. Eu faço assessoria de corrida e o meu professor, ele segue isso também. É corrida raiz, não é aquele negócio de... Mas eu acho que você é uma exceção, porque... Total, as minhas amigas, mesmo quando eu comecei a postar que eu tava correndo, elas tipo, ai, vamos marcar um dia, ai, que não sei o que lá, não sei o que lá. E a gente é picada, tipo, por mais que eu tenha sido picada pelo bichinho da corrida, tem a influência do meu pai, mas tem essa questão social de estar na moda. Só que eu também gosto de fazer vídeo correndo, postando, fazer meu penteado clean girl e ir pro Ibirapuera 7 horas da manhã de um domingo, porque tá todo mundo lá. Então, assim, foi por uma exceção, mas eu ainda tô inserida nesse contexto de... Tipo assim, você pensar assim, 5 anos atrás, se eu falasse que eu corria, pô, eu não ia falar. Porque todo mundo ia falar assim, ai, você é louca. E hoje em dia, tipo, ai, nossa, que incrível, Lari. Sim. Então... Eu posso falar também que a minha relação com a corrida durou 2 meses. Ah lá. Quando saiu da minha For You do TikTok, eu parei de querer correr. Aí eu vi que eu não gostava, que não era pra mim, que foi por total influência. É isso, influência total. Natação pra mim foi isso. Caraca, natação também entrou num hype no começo do ano, no final do ano passado, que eu via muito vídeo de natação no TikTok. Eu falei, cara, eu vou começar a nadar, eu vou começar a nadar, eu vou começar a nadar. Gente, Às não. vezes isso acaba sendo uma influência boa, porque assim, as pessoas precisam do esporte, é essencial, só que de um jeito errado. Porque às vezes as pessoas começam a tomar suplementos errados, começam a tomar queratina errada. Ah, correr errado também, né? Você Correr precisa errado, de uma exatamente. professora Precisa ali de alguém, te não dá pra guiar. Dieta você- maluca. Dieta maluca. Exatamente. Às vezes você quer entrar na academia. Eu mesma. Eu não sabia por onde começar. O que eu fiz? Pesquisei no TikTok. Ah. Treino de glúteo para ficar tanajura. Muita gente faz isso. Quem nunca pediu uma Quem dieta nunca? pro chat GPT? É isso que eu ia falar. O chat GPT também já foi muito nutricionista e muito personal. Porque eu também já... Então, assim, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu falo até por nós, né? Eu sempre me incluo nisso. Mas é um tópico sensível, assim, das redes sociais. E de novo a competição, né? Porque assim, correr 5 km. Eu sempre falo, correr 5 km não é difícil. Em 50 minutos todo mundo corre 5 km. Só que não é os 5 km, né? A galera vai pro 10, vai pro 21, vai pro Sim. 42. E, tipo, gente, fazer uma maratona, a galera passa 6 horas correndo, não é brincadeira. É você começar a correr 10 horas da manhã e acabar 4 horas da tarde, é isso? E aí você vê uma galera correndo em... O meu pai correu por, sei lá, 20 anos da vida dele, ele nunca fez maratona. Ele parou na meia maratona, porque ele falou, Larissa, fazer uma meia maratona já é, tipo, você judia do seu corpo. Porque, tipo, chega uma hora que você, mano, só não aguenta mais, mas você tá ali, você treinou, você tá ali, você vai conseguir. Só que o pós, galera, é foda. A primeira vez que eu fiz 10, eu fiquei, tipo, 1 mês sentindo dor, porque... E com assessoria. Então, acho que essa coisa da competição também é... E a gente vê muito vídeo do TikTok da galera da academia, né? Tipo, com peso, e aí não aguentando o peso. E, cara, olha o risco que a pessoa tá correndo, né? Sim. Sim, e Exatamente. dentro desse tópico da competição e também da influência, a gente vê o caso dos triatlons, né? Os triatletas. Sim. Sim. Que é total loucura, a pessoa corre, vai pedalar e vai nadar, e aí é uma intensidade absurda. E é uma vida que de preparação, né? a pessoa se dedica totalmente àquilo. E por É quê, aquela, né? a gente vê os takes, né? A gente vê o que Sim. tá bonitinho na Gente, é isso. internet. É exatamente. E Só é- que, na verdade, não é isso. Tem todo um Sim. preparo por trás. E aí a gente vê pessoas que começaram agora, né? Que estão iniciando nesse mundo e já querem Querendo fazer... brilhar. Já querem fazer 1000 coisas. Não pode começar pelos 2, 3, 5 quilômetros. Querem fazer a maratona completa Exato. e continuar. Sim. E aí isso entra muito na teoria da sociedade do espetáculo, né? Eu acho que a nossa sociedade é isso. É a galera... O que importa mais é parecer viver
do que viver de verdade, né? Então você vê. Gente, eu fui num rolê, agora mudando completamente, sem falar de autoestima. Eu fui num rolê daquele DJ Moshak. E, tipo assim, eu curto rolê de eletrônica. E no rolê de eletrônica que a galera vai de house, a galera não filma muito. A galera fica mais curtindo mesmo o rolê, tipo, dançando e tal. Vendo o set do DJ e, mano, no do Moshak, eu fiquei muito chocada, porque era uma galera muito nova, tipo, o rolê era pra maior de 18, mas tinha uma galera de 17 tranquilamente lá. 17, 18, 19. E estavam lá só pelo Moshak. Tipo, a Lê acompanhou que, mano, o Moshak estourou muito no TikTok uma Muito, época. sim. E todo mundo queria ir. E ele nunca vinha pro Brasil. Aí quando ele veio, fez o rolê dele. E aí, tipo, tinha outros DJs. Eu lembro que ele entrava, tipo, 3 horas da manhã. 2h30, 3 horas. Ele entrou. Gente, a galera de 18, 19 anos, eles não dançavam. Era com o celular na... Era com o celular na mão o tempo todo. Eu fiquei muito... Eu fiquei, tipo... Eu olhava pra minha amiga e falava assim, mano, amiga, essa galera não vai dançar, não é Sim. possível. Esses dias tava rodando na internet, eu não sei qual que era o cantor sertanejo, mas era... Ele tava conversando com uma fã e ela não tirava o celular da Olha cara. isso, é E ele bizarro. falando pra ela, as pessoas estão gravando pra você, conversa comigo. Olha a oportunidade que Sim. você tem de conversar Sim. com o seu ídolo e você tá com o celular na cara. É isso. Não, e o bizarro disso tudo é que eles filmaram todo o show do Moshak. E quando o Moshak, tipo, acabou o show dele... Gente, o rolê esvaziou. Tipo, todo Era a mundo... mídia, Sim. né? Era a mídia. A Aquela gente galera que vê- foi pelo TikTok, pelo vídeo do TikTok, vazou e só ficou, tipo, Sim. um pouquinho. A gente vê a influência também da mídia em tudo, né? Até no exemplo agora da música eletrônica, que no Brasil, alguns anos atrás, era para um público mais seleto. Total. E hoje parece que alguns certos cantores, alguns nomes, todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer um show, quer uma foto. E não tá ali pela experiência social em si, né? Exato. Tá ali pelo post que vai pra rede social depois. Sim. Eu acho isso muito complicado, porque no final de tudo a gente só quer mais e mais, né? Nunca nada vai ser o suficiente. Então, se você foi, pra Disney, era o seu sonho. Tá, mas agora você zerou Disney, agora você precisa de outro. A própria Virgínia, né? Tipo, lançou uma coisa e não é o suficiente, ela quer outra. E lançou Até outra coisa. filhos, né? Até filhos, Até exatamente. filhos. Exatamente. Então, eu acho que essa teoria da sociedade do espetáculo cabe muito no que a gente vive hoje e vai para além da nossa geração. Eu acho que a geração de todo mundo, né? Todas as mulheres são afetadas com isso. E a gente Sim. fala de mulheres principalmente porque o nosso podcast é sobre o universo feminino. Sim. Mas até com homens eu vejo, tipo, amigos nossos que... Mano, a galera... Isso é uma coisa que eu queria muito falar também. Essa galera que vive em função... O lifestyle fitness, é o que você falou. Tipo, o lifestyle fitness é muito da hora, porque pode te influenciar muito pro bem. E fazer você ir pra academia e mudar de vida e ser saudável. Mas também tem a galera que vive pra isso, né? Uma coisa que eu fiquei muito assustada nas pesquisas pra esse podcast é que o pessoal mais novo não tem vontade de sair pra rolê e fazer coisas de gente de 20 e poucos anos, assim. A galera quer ficar em casa porque tem que acordar cedo da manhã pra ir correndo em Ibirapuera às 5 horas da manhã. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem que errar um pouco, né? Total. E vocês Tipo, falaram rolê disso. até tarde. Exato. O bar, semana passada, que vocês falaram que tava super vazio. Sim. É isso mesmo. Às vezes as pessoas ficam fissuradas naquilo, né? Então, assim, ela não pode ter 2 tipos de vida. Ela tem que ter aquele lifestyle, postar aquilo, e ela não pode um outro dia ir para um rolê insalubre, não. Tem que ser aquilo certinho, e isso acaba que... Não tem um equilíbrio, né? É, exatamente. Aí a gente vê pessoas super jovens, inclusive, às vezes até perigoso, né? De estar ali em uma academia, por exemplo, pegando mais do que o seu corpo aguenta. Sim. Mas parece que tem que estar ali, porque na cabeça daquela pessoa não teria outra opção. Aquele é o estilo de vida certo, é o que é válido. Uhum. E pra ela estar ali dentro, parece que virou uma chave pra ela. Sim. Sim, Total. isso Tem uma mesmo. menina do meu Instagram, assim, uma conhecida minha que... A gente foi viajar pro Rio, acho que foram umas 5 meninas. E aí ela tinha um corpo mais, gente, normal, assim. Ela não era, tava longe de estar acima do peso, nada disso. Só que eu e as minhas amigas, a gente tem um padrão bem magrinho, assim, bem sequinho. E ela se sentiu super mal com a gente. Depois eu fui descobrir isso. Ela se sentiu super mal com a gente. Entrou na academia no começo do ano passado. Gente, ela secou. Absurdos, assim, tipo, mano, da hora, assim, encontrou nesse spot legal. Só que ela só come arroz, alface e peito de frango. E, tipo, todos os dias. Ela não Aham. tem... Eu acho que isso entra no que você falou no começo sobre antigamente se compararem só com a celebridade, só com quem tava na novela, capa de Playboy. E hoje em dia não. Hoje em dia, às vezes, a gente se compara com amigas nossas. É isso. A gente vê a fotinho lá no Insta, chapadinho, e fala, deveria estar assim.
Exato, exato. E por isso que eu acho que hoje a construção da autoestima é muito mais difícil do que antigamente. Porque as mídias aumentaram, os corpos fakes aumentaram, então muita gente acha que aquilo pode ser real, mas na verdade não É é. ângulo, galera, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente que é ângulo, que tem um corpo normal, mas... Ângulo, Photoshop, É tem de ângulo, tudo, Photoshop. tem de tudo. Lipoled. Isso, Lipo entrar no LED. tópico de procedimento estético também, né? Que é extremamente invasivo. E aí a gente vê agora mesmo as meninas do TikTok Virou com, normal, né? com 15 Normalizaram. anos colocar Silicone. silicone. Gente, louco. Mas posso falar? Eu também com 15 anos, eu lembro que quando eu tinha 15 anos eu combinei com a minha mãe. Mãe, eu tenho 15 anos hoje. Quando eu fizer 18, que eu vou estar no terceiro, eu não quero ir pra Porto, não quero Bariloche, eu não quero nada, eu quero um silicone. E aí minha mãe combinou, tipo, Larissa, beleza. E aí, quando chegou nos 18 anos, eu, graças a Deus, não queria colocar silicone. Mas é não aquela coloquei. da normalização dos procedimentos estéticos, que são mega invasivos, que nem a Letícia acabou de falar. E, hoje em dia qualquer um faz, entendeu? É isso, é Qualquer isso. um faz. Antigamente não tinha essa, né? Não, e eu acho que se você pensar, você com 15 anos... Pô, eu era... Gente, eu não tinha nada de nada. Eu era super magrinha. Uhum. E aí você vê, 15 anos, acho que é a idade que nosso corpo tá mudando, né? E aí você ficar pra trás é difícil também. Tipo, psicologicamente falando, também dói você ver que tá todo mundo. Tipo, o peito de todo mundo tá crescendo e o seu não. A coxa de todo mundo tá engrossando e a sua não. E aí essa sensação de Ou o contrário também, né? ou o contrário também. E aí essa sensação de pertencimento, acho que nossa sociedade é muito pautada nisso. Na sensação de pertencimento e identificação. Então você quer sempre se identificar com a galera ali, com o seu grupo. E você não fazer parte disso é muito difícil, é muito duro, né? E a gente percebe ao longo da história que esses padrões mudam muito rápido. Foi que nem você falou, ano 2000 era a magreza extrema. Aí depois veio a fase das Kardashians. Já bocão, Que já mudaram peitão. também, né? Já estão que já desfazendo mu- todas as plásticas que fizeram antes. Exatamente, exatamente. Então, às vezes, você tenta focar num estilo, focar em alguém pra você se parecer, que daqui a pouco vai mudar. E acaba que só acaba com a sua autoestima mesmo, né? É Sim, isso. e nem falando só num espaço curto de tempo, pra gente ver como que essa relação sempre existiu. Se a gente pega quadros do período romântico, por exemplo, a gente vê ali um corpo que era retratado que era mais robusto. Total. E hoje isso pra sociedade é um absurdo, né? A gente Sim. vê o tanto de comentário que existe. Tem uma influenciadora que eu sigo, assim, influenciadora não, mas a gente fala sobre ela também na nossa matéria escrita no site, que é a Júlia Costa. Ela é filha daquela atriz Flávia Alessandra e ela sofre muito hate pelo corpo dela. Ela não tem um corpo seco, assim, sarado. Ela tem um corpo um pouco mais curvilíneo e voluptuoso. E, cara, comparam ela com a mãe. Porque a Flávia Alessandra é super, assim, sei lá, manequim 36, sabe? E ficam comparando ela com a própria mãe, gente. Você vai ver os comentários, a foto dela, tipo... Nossa, ela parece mãe da mãe dela e não filha. E aí ela fala que isso... Ela fala muito sobre isso, essa relação de saúde mental e autoestima. E ela fala que quando ela tinha, assim... Ela tem a minha idade. Então, quando a gente tinha 18 anos, ela, cara, fazia absurdos com o corpo dela pra manter um corpo que não era natural pra ela. Eu acho que falando sobre mais infância, não sei qual é a idade dela, mas a gente pode entrar no tópico sobre essa onda de... Foi o que a gente fez no nosso TikTok, do Ela Informa também. Essa onda de TikTok de crianças mais novas, o rolê delas agora não é mais ir num parque, é ir na Sephora. Cara, não, e assim... Elas acabam com a Sephora, né, gente? Pelo amor de Deus. É bizarro, assim. Como consumidora, você chega lá, tá tudo uma bagunça. Mas é um absurdo também, porque os produtos que vendem na Sephora não são produtos feitos pra uma pele de 12, 13 anos. É uma Sim. pele, pô, que já pede... Gente, acho que até pra gente, que tem a casa dos 20, tem muitos produtos que são próprios pra gente. Mas uma criança de 12 anos passar um ácido no rosto Mas muitas absurdo. das marcas também utilizam esse boom, essa esse- trend. pra deixar os produtos infantilizados. Sim, essa Então estética. você vê, exatamente. A Glow você vê- Recipe, galera, o tônico Sim, rosinha. rosinha. A Creamy também minimalista. usa bastante isso, de fazer umas coisas coloridinhas. A Mari Maria acabou de lançar um gloss que é tipo salada de fruta. Então o gloss é todo menininha, todo coloridinho, que você pode montar. Isso E aí você vê a diferença de, tipo, uma campanha publicitária, o conceito todo da marca, ou pelo menos daquele lançamento de ser infantilizado, e você vê, tipo, uma Fenty Beauty da Rihanna, uma coisa super mulherão. Super mulherão. E, tipo,
Sim. umas embalagens mais maduras, assim, para um público muito mais... Sim. Mas falando em Fenty Beauty, a Rihanna lançou agora o Cherry, se eu não me engano, que ele também é um pouco infantil. Total, eu acho que... Ele tem uma cerejinha, ele muda quando você mexe ele. Então, assim, eu acho que todas as marcas estão entrando nesse mérito de infantilizar os produtos, porque quem tá consumindo são o público mais novo. Eu vejo até pela minha mãe. A minha mãe, uma mulher de 50 anos, não vai na Sephora comprar maquiagem. Minha mãe também não, minha mãe acha louca, inclusive. Quando eu vou com ela, me acha louca. Sim, sim. Exatamente isso. E, inclusive, entrando nesse tópico de infantilização, a gente vê como que, às vezes, a gente acaba se moldando pra sempre esse viés de mais menininha, Cara, né? Total. Mudar a personalidade pra sim. sempre estar ali sendo uma pessoa mais básica, ser uma menininha do mundo rosa. E a clean girl, perda né? da É nossa isso, a clean girl. personalidade, né? Não, e eu vejo isso, tipo, por experiência própria, assim. Eu não faço, tipo, clean girl, assim, acho que é bem perceptível. Eu gosto muito de maquiagem, meu cabelo é volumoso e tal. Tem os meus dias de clean girl, quando ele tô com preguiça de arrumar e tal. Mas quando você entra nessa bolha de clean girl do TikTok, você se vê escolhendo outras roupas que não seriam escolhas naturais pra você, né? E eu acho, cara, uma coisa que impacta muito é que a gente consome muito conteúdo gringo e o corpo gringo não é o corpo brasileiro, sabe? Eu acho que a gente entra no mérito de padronização. Foi o que a Letícia falou, a perda de personalidade. Então, antigamente, cada menina tinha o seu estilo, o seu jeito de fazer maquiagem. Tinha padrões? Tinha. Mas hoje em dia é muito mais imposto isso e acaba que todo mundo parece a mesma pessoa. Total, entendeu? total. Então, as que têm personalidade são as que se destacam, às vezes, né? Que as pessoas acham esquisito. Mas... Eu acho Sim. também, eu acho também. E é exatamente isso. E é loucura, né? Porque todo mundo quer estar dentro desse padrão. Sim. Todo mundo parece que quer tornar o mundo uniforme. E aí todo mundo vai nessa busca incessante pra caber dentro de uma caixinha e ser parecido com outro. E a gente até abrindo as redes sociais, a gente acaba sempre deparando com pessoas se identificando sempre com a mesma, né? Parece que Total. sempre tem uma influencer X que todo mundo observa, que todo mundo quer ser ela. Exato. Não, eu acho também que essa coisa de ter o corpo da moda, vocês comentaram antes que é muito, muito comum, mas a grande diferença que a Lei comentou é que antigamente era mais demorado o corpo da moda, né? Então, nos anos 50, tinha um corpo muito ampulheta, as pin-ups e tal, tipo... Aquela boneca, como é o nome daquela boneca, gente? Betty não sei o que lá, sabe? Sim. Como? Betty Isso, Betty Boop. Boop, que é um exemplo claro de garota pin-up e tal, com uma cinturinha bem fininha e um quadril um pouco mais largo. E aí, nos anos 90, já começa a padronização do corpo extremamente magro. Aí E vem a aí- Barbie. Exatamente. Vem Barbie, vem Victoria's Secret também, que, pô, o Victoria's Secret Fashion Show era o evento do ano, e todo mundo queria ser parecida com Gisele Bündchen, com a Adriana Lima. E aí, hoje em dia... Só que eu acho que a grande diferença de antigamente pra hoje em dia é que antigamente era só sobre o corpo, né? Hoje em dia é tudo. É corpo, é pele, É lifestyle. é roupa, é tudo, assim. Então, isso só torna todo mundo mais... Esse sentimento de comparação 24 horas por dia constante na nossa cabeça. E eu falo por mim, gente, isso é muito pauta da minha terapia. Assim, minha terapeuta fala, tipo, Lari, calma, olha pra você, sabe? Foca no que você... Uma frase que me marcou muito que a minha terapeuta falou é: eu queria muito que você percebesse que as pessoas gostam da sua autenticidade. Quando você não é autêntico e quer se encaixar em algumas coisas, elas perdem o interesse em você. Porque o que brilha em você é esse seu jeito sincero, engraçada. Você, tipo, monta seus lookinhos, você tem um cabelo diferente. E aí, cara, isso me marcou demais, porque eu percebi que era exatamente isso. Tipo, até em relacionamento. Quando eu começava a me encaixar no que o cara tava falando, ele começava a se afastar. E aí eu percebi, mano... A galera gosta de mim pelo meu jeitinho, galera. É isso. É isso A mesmo. gente acaba vendo como isso encaixa em tudo, né? Vai para um lado social, financeiro, entra na vida amorosa, na sua relação entre amizades, os lugares que você frequenta, o que você come. Parece que a autoestima e todo esse seu lado influenciável tá em todos os aspectos da sua vida. Não é Total. só sobre o corpo, só o físico. É isso mesmo. E esportes, galera? Vocês praticam? Como é que é a relação com vocês com o esporte? A minha relação com o esporte veio desde pequena, então, assim, eu acho que eu não fui muito influenciada pelas mídias. Então, eu estudava num colégio que era obrigatório você fazer 3 esportes. Então, eu já fiz de tudo. Já fiz judô, já fiz natação,
handball, vôlei. Hoje em dia eu tô só no vôlei, mas eu me considero, assim, atleta, sabe? Uhum. E você, Lê? Gente, eu comecei a fazer academia quando eu tinha uns 15 anos. Bem precoce, eu até acredito. Uhum. Mas eu sou muito indisciplinada, então às vezes eu tô um mês super focada, aí eu paro, aí eu volto, aí eu paro. E aí eu fico nessa loucura. E eu nunca estive dentro do mundo do esporte. Eu nunca, quando eu era pequena, eu odiava, eu não praticava nada. Eu era aquela menina que ficava sentada na aula de educação física. E hoje eu amo academia, por mais de que eu não consiga ser tão constante. E eu acho isso assim. Nossa, calma. Gente, esqueci o que eu ia falar, véi. Tá, e uma coisa que eu queria muito falar sobre isso é como isso impacta e causa vários transtornos mentais na gente, né? Eu faço terapia, já falei, e a principal causa, eu sempre reparo que, assim, de todas as voltas que eu dou, sempre a causa é a ansiedade, gente, pra tudo. E aí eu queria saber se vocês sofrem com isso também. Como que é essa relação com vocês? Eu já tive muito problema de enxergar o meu corpo de um jeito diferente. Distorção, aham. Distorção de imagem. Então, às vezes eu achava que eu estava muito acima do peso, na verdade não. Então, eu já tive problemas com isso. Então, de eu ter uma época da minha vida que eu emagreci muito e eu ainda me via acima do peso. Porque é aquilo que, né, você tem que ter o corpo perfeito. Total. E eu também já tive muito problema com a altura, porque eu sou uma pessoa Ah, amiga, alta. somos duas aqui, ó. Sim, a gente tem Sim. 1,75 pra mais, né? Eu tenho 1,73. Eu tenho 75, então eu já tive muito problema com isso também. Então, assim, pra mim, o maior problema com distorção é essa distorção de imagem. E hoje em dia eu vejo que melhorou, mas foi depois de terapia. É isso. Não, e você entender que seu corpo... Tipo assim, aprender a valorizar o corpo alto ou aprender a lidar com ele, cara, E eu acho que pra quem é baixinha também deve ser uma questão, mas pra mim eu sempre fui bem mais alta que as minhas amigas e eu nem sou tão alta assim. Se você comparar, 1,73 não é tão diferente, 1,75 não é tão diferente. Sim. Mas, cara, parece que você parece um avatar. Assim, às Sim. vezes eu falo, eu não quero parecer um avatar na frente de todo mundo, não. Sim. Não, é isso. Essa questão da altura é bem complicada. Mas e pra você, Lê, como que é? Olha, pra mim, eu concordo com o que a Maju falou de distorção, principalmente quando eu tô na academia, sempre me olho no espelho e eu vejo, eu me diminuo muito, né? Eu olho ali e eu penso que não tá dando resultado, mesmo que seja em um mês focada, eu quero ter um resultado absurdo. E nesse tópico mental, eu falo que a terapia é pra todo mundo, né? É universal, homem, mulher, todo mundo tem que fazer e começar o quanto antes. E a gente vê como que o mental reflete, né? Não só o nosso dia a dia reflete no nosso mental, mas como o nosso mental reflete no dia a dia, né? Às vezes a gente não tá com a cabeça boa e aí a gente espelha isso em muitos outros âmbitos da nossa vida. Às vezes a gente faz como se o mundo girasse em torno daquilo. Então, às vezes, nessa época que eu estava um pouco mal mentalmente, era se eu não estivesse com o corpo perfeito, nada ia funcionar. Total. Não, e você vê que, tipo assim, a gente fala sobre a nossa geração, mas se a gente pensar, a gente tem, mano, menos de 30 anos e tá se comparando de um jeito absurdo, né? E eu acho que tem uma pesquisa que fala que a presença nas redes sociais, tipo, impacta muito nisso, né? Que quanto mais tempo você passa nas redes sociais, mais você se compara com os outros e, no final das contas, às vezes o monstro da comparação tá na sua cabeça, né? Não tá nem tanto ao redor. Inclusive, uma pesquisa que a gente fez é que o Brasil está em terceiro lugar de quem mais utiliza o celular e redes sociais. Isso é bizarro. É isso, ó, segundo o Data Report de 2023, o Brasil, gente, pasmem, é o terceiro país do mundo que mais passa tempo nas redes sociais. E o tempo que tá aqui é bizarro, tá? Porque a média é 3 horas e 23. E, gente, o meu dá muito mais de 3 horas. O meu dá, assim, umas 6, 7 horas. Sim, concordo. Sim, o meu também. Mas o que eu acho loucura é de como a gente é 8 ou 80, né? A gente vê pessoas que passam 12 horas por dia no celular. E aí a gente vê pessoas que parece que vivem um retiro, que não querem saber de redes sociais, de celular, querem desativar tudo. Mas tem uma onda, assim, né, de ficar off de tudo, do nada. Gente, um exemplo muito claro, a Jojote. Vocês lembram? A Jojote, Sim. youtuber, mano, sumiu. Inclusive, tem um podcast super interessante que chama A Vida Fora das Redes, do Chico Felitti. Eu tô escutando ele agora. E eles acharam... Gente, ela mudou pra uma cidadezinha de 1.000 habitantes. No meio da roça. Ela largou, tipo, a vida inteira e está apenas cuidando da casa, do filho. E ela falou, tipo, Ela não fala sobre essa... Pelo menos até onde eu ouvi, não fala sobre essa questão de
saúde mental e redes sociais, mas ela é uma pessoa que simplesmente desistiu de tudo com milhões de seguidores. Influência, mano, uma das grandes influencers do Brasil. Chegou quando tudo era meio mato ainda. Sim. E, mano, largou tudo. E assim, eu vejo, gente, eu já pensei várias vezes em largar o Instagram. E vocês? Eu acho que eu nunca cheguei nesse nível, porque não é que eu não use tanto pra postar, mas como a gente comentou de, eu nem posto tanto no feed, eu acabo que eu nem ligo tanto com postagem. Então, acho que eu nunca pensei em, tipo, desinstalar tudo. Mas e você, Lê, já pensou? Eu acho que pra mim a questão não é do que eu posto. Eu É o acho que você a minha consome. relação é muito Exato. com o outro. Total. Então, eu já cheguei a desativar meu Instagram umas 3 vezes. Eu já cheguei a ficar, acho que 1 mês sem Instagram, sem Twitter. E só tinha WhatsApp porque era necessário. E aí, eu fazia por uma questão de que eu não queria... eu não conseguia mais saber da vida do outro. Eu não conseguia mais ver ali, ver essa vitrine, porque tava me fazendo mal no nível doentio, de tanto tempo que eu ficava olhando e aquilo consumia a minha mente. E parece que o nosso cérebro fica meio liso, né? A gente consome aquilo por tanto tempo, que parece que uma hora isso vira automático, vira a nossa rotina. Sim. Mas você sentiu diferença? Tipo, como foi esse um mês? Esse tempo? 2 dias? Pra mim, acho que eu tinha uns 15, 16 anos. E aí, pra mim, foi difícil, foi surreal. Eu acho que ainda, na época, eu não trabalhava, eu ia pra escola só. E aí, o meu tempo livre, que antes era redes sociais... Você se sentiu meio excluída por não Agora, estar eu ali? me sentia diferente. E aí, todo mundo vinha perguntar, né? Nossa, você sumiu, o que aconteceu? Você não posta mais nada. E aí, eu ficava tipo, não, que eu preciso de um tempo pra mim. E realmente precisava desse tempo pra mim. Mas, é loucura de como que parece que é uma coisa... super excluída da sociedade, né? A pessoa que não tem uma rede social, não tem nada. Eu até tinha visto, inclusive, ontem, uma publicação, se eu não me engano, foi do Humberto Carrão, um ator, falando que ele não tem redes sociais, que ele não gosta, que ele nunca quis ter. E aí, hoje, quando eu vi aquilo, eu falei, nunca. Eu não consigo. Jamais. Então, Hoje, é um pra absurdo, mim, né, isso? Total. Tipo assim, nossa, como assim você não tem rede social? Como assim você não mexe no Instagram? Total. Como assim você não posta a sua vida inteira no Instagram? Mas como é que foi, tipo assim, esse processo de, tipo... Porque querendo ou não, é um vício. Netflix tem um documentário sobre isso muito bom, o vício das redes. Mas como que foi, tipo... Porque, cara, gente, eu vejo que eu não passo mais de 15 minutos sem olhar meu celular. Assim, esse podcast aqui tá sendo uma tortura. Ainda bem que eu tô bem entretida. Porque a vontade é de pegar o celular a cada 5 minutos pra ver notificação e tal. Uma coisa que eu faço que me ajudou bastante, eu acho, é desativar notificações irrelevantes. Tipo, fulano de tal curtiu sua foto, mencionou você em um comentário. Eu deixo só as notificações, marcou você, te mandou DM. Mas aquela coisa, tipo... Letícia postou um stories novo. Sim, não, nunca. Não Pelo tenho amor de isso. Deus, eu tirei tudo Eu não isso. tenho de ninguém. Inclusive, no meu celular, tá desativado receber toda e qualquer notificação do Instagram, TikTok, Twitter, todas as redes sociais TikTok no geral. eu tirei. Eu não recebo notificação. 0. E até o WhatsApp, e-mail, eu deixo no não perturbe. Porque eu sei que a notificação apitando ali vai ser um Eu acho que gatilho. isso também tem das redes sociais mesmo, dos criadores de redes sociais, que agora tem essa onda de foguinho. Que é de você alimentar. Todo dia você tem que mandar uma mensagem pra você ter uma sequência com a pessoa. E às vezes aquilo também te prende. É pra te prender, a função é essa. Eu acho que veio do Snapchat. Começou no Snapchat, aí o Falido Duolingo... no Snapchat. O Duolingo também tem uma de você entrar no aplicativo todo dia pra fazer as lições. Exatamente. Aí agora tem no TikTok. Então, é tudo pensado pra gente ficar todo dia entrando nas redes, né? Mas eu queria saber, Lê, como é que foi, tipo... Porque pra mim é isso, eu não passo mais de 15 minutos no celular. Instagram é minha rede social favorita, mesmo, tipo, eu amo TikTok, eu gosto muito. Só que porque eu acho o TikTok democrático. O Instagram não é tão democrático assim. Mas o Instagram eu acho que junta tudo. Porque se você quiser ver uns vídeos de TikTok, tem lá o Reels. Mas se você quiser ver Stories, tá todo mundo no Stories. Se você quiser ver Post, também tá todo mundo no Post. Então eu gosto mais do TikTok, do Instagram, é minha rede social favorita. Mas como foi, tipo, esse processo de... O que você fazia? Tipo, beleza. Porque você sente aquele ímpeto de olhar o celular, você abriu, não tem nada. E aí, como é que você fazia? Como é que você se ocupou? Foi torturante, foi horrível. Eu fiz por pura questão de saúde mental. Foi uma época que eu tava muito consumida. Não só pelas redes sociais, mas em alguns outros âmbitos. Eu também não estava mentalmente bem. E aí, foi um escape que eu achei. Não posso afirmar se funcionou.
Mas foi loucura. Era uma sensação de... Sabe quando você abre o celular procurando alguma coisa e você não acha? Era Abrir a geladeira isso. e ficar tipo... Aham, exatamente isso. Só que era isso ali na tela, na minha frente, a cada 5 minutos. E aí eu entrava, e aí eu tentava entrar no Instagram e não tava logada, porque minha conta eu tinha desativado. Eu tentava migrar pro Twitter, e aí eu também tinha desativado minha conta. E aí eu passava, tipo, 8 horas no TikTok assistindo vídeo rápido, extremamente fútil, pra ter um escape, né? Ou eu tentava fazer alguma outra coisa, série, livro, mas psicologicamente, não sei se teve algum efeito, se foi benéfico falando nesse sentido, mas foi muito difícil. Eu enxergo hoje que eu sou completamente viciada no celular, acredito que 90% de nós. Total. E, parecia que era uma missão impossível, sabe? Eu tenho uma recente experiência que, final de semana passado, eu participei de um retiro espiritual. E nesse retiro, antes da gente entrar pra ir na van, eles retiraram nosso celular. Então, a gente ficou completamente off. Imerso. Exatamente. No início, que foi já no ônibus, a gente levou acho que 3 horas pra chegar lá. Eu não sei se... Acho que não... Eu não lembro o lugar. Acho que era Vargem Paulista. Enfim. E já foi diferente ali. Porque você não tinha o celular pra você assistir sua série enquanto você tá viajando. Aí depois, na hora de dormir, cadê o meu TikTok Pra ver o SMR. Cadê o meu SMR? Cadê o TikTok pra eu ficar rodando até eu apagar? Aí no outro dia, como que você conversa com a sua amiga? Como que você conversa com o seu pai? E seus contatinhos, Exato. entendeu? O que você faz? E pra mim foi tipo assim, eu tava bem imersa em todo o retiro espiritual, foi um retiro de igreja, né? Então eu tava imersa lá, só que mesmo assim tava no fundinho. Cadê meu celular? Então, a minha experiência com tirar redes sociais e ficar bem off, meus pais gostam muito de acampar, então a gente acampa, sei lá, algumas vezes no ano. E lá não tem sinal de celular. Então você pode estar com seu celular e não tem sinal. E aí é a mesma coisa que nada, né? Você tá só com a sua galeria de foto pra ficar vendo foto e não carrega nada. Só que eu não sei se é porque eu cresci indo pra esse lugar, mas a gente ficou tão entretida que eu até esqueço. Eu lembro que eu passei, o meu último ano novo que eu passei lá, eu passei de 2009 pra 2020. Não tinha pandemia, a gente não sabia que ia acontecer pandemia. Só que era naquela época que, mano, começou a estourar, tipo, Terceira Guerra Mundial, sabe? Uns negócios assim, tipo, de Terceira Guerra Mundial. E nanana. Eu lembro que quando eu peguei o meu celular, que eu saí da praia que não tinha sinal, eu voltei pra estrada e liguei. Mano, as minhas amigas falando sobre, e Twitter, e Instagram, e todo mundo, eu, tipo, mano... Gente, Calma. que é isso? Terceira Às Guerra vezes, Mundial. um pouco tempo que você fica fora do celular já Total. explode alguma coisa, Mas né? eu acho que... É muito rápido a globalização. Muito. Mas eu acho que quando a gente tá entretida, é mais tranquilo passar o tempo off. Numa viagem, é de boa passar o tempo off. Sim. Quando você viaja pra praia com seus amigos, e você tem sinal, mas você tá ali, tipo, socializando. Então, não é o tempo todo que você... Acho que o desafio seria tirar no dia a dia, né? Total. No dia a dia, eu não consigo... Eu acho que eu tenho um problema não, né? Mas assim, com música. Eu faço tudo ouvindo música. Amiga, eu não consigo trabalhar sem ouvir música. Sim, é então bizarro. assim, uma vez que meu celular quebrar e eu não tiver a música, parece que eu tô travada. Eu vou fazer as coisas mais lento. Como que eu venho no ônibus sem meu fone? É isso. Não dá, então Acaba assim... que a gente cria esse vício em dopamina fácil, né? Então, É uma dependência é uma emocional, dependência quase. justamente porque libera uma dopamina rápido e aí a gente precisa estar o tempo todo tendo essas pequenas doses de dopamina total. de felicidade. Sim. E aí parece que quando tira, a gente não sabe o que fazer. Abstinência real. É uma abstinência. É um tipo de vício, Sim. né? É um tipo de vício. A gente às vezes acha que vício é só em droga, mas não. Não é. Principalmente em rede social, quando a gente fala em coisas de tempo curto, né? A gente agora que tá viciada em TikTok, que de uns anos pra cá é o ápice. E aí a gente vê ali vídeos de 1 minuto. E hoje, se pedir pra uma criança assistir um desenho que tenha 20 minutos, parece que ela não consegue, que ela vai desligar. Não só a criança, né? Nós mesmas. Eu digo até por mim, quando eu assisto um filme em casa, eu preciso estar com o meu celular do lado, vendo quem me mandou mensagem. Às vezes, se o filme não tá muito interessante, eu vou abrir o TikTok. Eu pauso o vídeo pra ver o TikTok. Às vezes eu nem pauso, eu deixo o filme lá rolando e eu paro pra ver o aquela celular. das 2 telas, né? É tão bizarro isso. Não, é absurdo. É completamente absurdo. É isso. Mas o que eu queria também falar a gente falou muito sobre esse lado negativo. Eu acho que... Ah, não, calma. Esquece. Quero falar outra coisa. Uma coisa...
Uma coisa que eu queria muito falar também nisso é que vocês conhecem, a gente tem o exemplo da Lei aqui, mas eu tenho muitas amigas que estão saindo do Instagram. Deixa o perfil lá, tipo, o perfil tá ativo. Só que elas desinstalam um aplicativo. E, cara, tem uma amiga minha que ela começou ela ficou 1 ano sem. E agora ela não posta nada, gente. Tipo assim, ela foi viajar pro Jalapão com o namorado dela. Ela não postou fotos. Ela faz um grupo no WhatsApp para as pessoas que ela que ela quer que saibam da viagem. Tipo assim, as amigas mais próximas, a família, e ela coloca tipo Jalapão 2025. E ela vai mandando as fotos por esse grupo, porque ela fala, as pessoas que eu quero que saibam dessa minha viagem, desse meu momento, estão ali. Olha que Nossa, bizarro. Não, se desprendeu total, né? De Não, like. Nossa, isso é muito legal. Tanto É um que- sonho pra É um gente. sonho. Tanto que ela ganhou uma viagem. E aí, gente, sonho também. Ela ganhou uma viagem pra Paris do namorado dela e ela não postou uma foto da Torre Eiffel. Ela fez um grupo escrito Bonjour Paris com todo mundo. E ela postava as fotos lá. Tipo, e a gente cobrava, tipo, amiga, manda foto de hoje, as fotos de hoje, como é que você tá, e nananã. E ela foi postando. E ela fala que, assim, foi a melhor coisa, porque ela realmente se comparava muito e ficava vendo a vitrine. Minha melhor amiga também agora desinstalou o Instagram, sei lá, 1 mês. E nem me avisou também. Eu fui mandar. E aí, Fia, você não vai ver as coisas que eu te mando, não? E ela, tipo, amiga, tô sem Instagram. E estão vivendo a vida no off. E esse de viver a vida no off é um movimento real, né? Sim, sim. Eu acho que eu não teria coragem ainda. Eu não tô tão evoluída pra fazer isso. Eu quero muito que Eu chegar tenho nesse muito nível. uma validação, né? De Total. tipo assim, de eu estar num lugar, eu preciso mostrar que eu tô naquele lugar. Eu quero curtidas, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, e pra gente que é solteira também, galera, o flerte pessoalmente foi com Deus, né? Eu acho que essa onda de relacionamentos foi horrível, né? Porque assim. Ah, se você construiu o Pove Homens 2025, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Você não manda mais uma mensagem, você curte um stories. Um cara não chega em você no rolê, ele espera. Ou ele chegar não. em casa pra mandar mensagem. Exatamente. Ou, tipo assim, antigamente você tinha aquele negócio de você perguntar, você ter uma conversa. Hoje em dia, não. Algum cara chega em você, qual que é o seu Instagram? Aham, Gente, que sem graça. total. E parece que a internet tá moldando também, né, de como as mulheres querem ser tratadas, precisam ser tratadas. Aí a gente vê os dois lados. Ai, acho muito chato essa galera do TikTok. O povo que tá Sim. postando, não, porque o meu namorado tem que ser assim, tem que abrir a porta do carro e me dar flores. Aí a gente vê um homem postando que nunca faria isso. Ou eu a acho gente vê que um tem homem também fazendo de idade, isso. né? Eu vi um vídeo, eu não lembro de qual foi a influenciadora, mas ela comentando que às vezes isso de que ele tem que me buscar na minha casa, ele tem que me levar flores. Como que um adolescente de 15 anos faz isso? Gente, eu vi um vídeo. impossível. Eu vi um vídeo de um cara, XPTO, não era ninguém famoso, mas apareceu na minha For You e ele falava assim: Ô mulheres, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês já perceberam que essas meninas que dão dicas de relacionamento tão solteiras? Ou seja, talvez a dica não seja tão boa assim. E aí eu. Ai, gente, na moral, eu acho que sim, nenhuma experiência é individual, mas cada pessoa é uma pessoa, sabe? Sim. Não tô defendendo homens longe de mim, mas eu acho que não é só porque ele não abre a porta do carro pra você, ou que ele não paga a conta Que um ele é uma dia, pessoa que ele é uma pessoa horrível. horrorosa, sabe? Sim, Acho que não tem nada a ver. também acho. Eu acho que também tem esse negócio de, às vezes, acabar relacionamentos porque a pessoa não me responde no WhatsApp rápido, não... Ansiedade gritando também aí, né? Sim. Sim, porque não curte, não responde tudo que eu posto. Gente, Ou tá ali olhando no Instagram do cara e pensa, nossa, ele tá curtindo foto de tal mulher. Sou muito assim. eu diria isso porque eu fazia isso quando eu namorava. Eu visualizava quem me namorava e começava a seguir. E eu já achava uma loucura Amiga, isso. sabe o que eu faço? Você tá conversando com um cara que eu fico. Aí ele tá respondendo pra mim, tipo, lá, mano, uma conversa tá fluindo. Ele pode te responder, eu não tenho visto por último. Eu coloco o visto por último, só pra ver se o visto por último dele é no horário que ele pode me responder, ou se ele foi fazer alguma coisa mais interessante. E o que você tá fazendo de mais interessante que não é conversar comigo? Eu também já fiz muito Eu fico isso. noiada com essa de você estar seguindo, porque às vezes ele tá me falando algumas coisas, assim, que eu acho. A minha amiga do trabalho que entrou. Uhum. Aí eu vou ver que ele tá seguiu uma pessoa nova. Por que você seguiu outra mulher? É uma coisa que, tipo, a gente cria na nossa cabeça que não precisa, sabe? Total. Isso é, tipo, até uma autocrítica pra mim. Não, e eu acho que a gente fala muito também sobre os lados negativos das redes sociais, que são muitos.
Mas também eu acho que existem muitos lados positivos das redes sociais. O próprio movimento de body positive que eu falei no começo do nosso episódio foi um movimento que surgiu nas redes sociais e a gente tem grandíssimos nomes desse movimento. Tem que cortar, tá? Porque eu não sei o nome de nenhum, então eu vou pegar aqui. Tem aquela Alexandre, não sei o que lá. Alexandrismo. Alexandrismo, isso. Que também tá cancelada, né, Tô coitada? fazendo amor pra favela. Gente, essa música já tá na minha Vocês cabeça. querem que pause aqui mesmo? Não, não Pode precisa seguir. pausar, não. Pode É só continuar. Alexandrismo, né? Eu vou só pegar o nome dela. Tá. Então Não quero peraí que saber. eu vou abrir o plano. Pra ficar melhor. Ok. Pronto. Pode voltar do começo dessa parte. Não, eu acho que... Não, eu acho que... Peraí Tá que tá dando ligado, tá retorno. dando eco. Agora sim. Aí, tá. Não, eu acho que a gente fala muito sobre as partes negativas das redes sociais, mas também tem as partes positivas das redes sociais, né? O próprio movimento de body positive que a gente comentou no começo do episódio é um movimento que surgiu em 2015, lá, meados de 2015. Eu lembro que eu era adolescente, estava começando a minha adolescência, tinha 15 anos. E grandíssimos nomes, né? Como Alexandrismos mesmo, que fala sobre a aceitação do corpo. Ou eu sou muito desse nicho de cabelo cacheado, então pra mim também, mano, 2015 foi o ano dos youtubers que tudo explodiu. E eu aprendi a cuidar do meu cabelo no YouTube. Eu aprendi tipo, que corte que valorizava. Comecei a seguir pessoas que eram parecidas comigo dentro da internet, né? Então, acho também que tem muito esse movimento de aceitação dentro da internet. Sim. Hoje em dia a gente consegue achar pessoas parecidas com nós nas redes sociais, né? E no TikTok tem aquilo, né? Tipo, meninas de sei lá quantos quilos e altura tal, tal, tal. Vamos se Sim, seguir. foi até uma trend. Era uma no trend TikTok, de sim. procurar pessoas parecidas Com você. sim. Exato. Não, desconstrução de padrão, acho que falar sobre movimento social também, tudo isso aproxima muito a gente, faz a gente criar identificação, que é o que a gente procura. A nossa sociedade Sim. é pautada nisso, né? No pertencimento, na identificação. E as redes sociais é um ótimo ambiente para fazer isso. Sim, sim. Eu acho que um grande resumo de tudo que a gente falou aqui é: as redes sociais são perigosas, mas se você souber, se você tiver uma autoestima boa, uma autoestima já construída, ideais já na sua cabeça, elas vão ser boas pra você. Eu acho Porque que... você pode compartilhar com outras pessoas, pode ajudar outras pessoas, principalmente. A gente vê muitas mulheres que têm essa pauta, né, de conteúdo, de, tipo, ajudar outras mulheres com aceitação. Exato. E eu acho que é isso, Eu acho que a principal dica que eu dou é seguir pessoas reais, sabe? Real faz uma curadoria. Tipo assim, gente, a vida da Virgínia não é real, pelo amor de Deus. A vida da Manu City não é real. Quem que vai acordar 4 horas da manhã todos os dias pra correr e fazer 3 treinos no dia? É impossível. A gente trabalha 8 horas e tem que dormir pelo menos 6. Então, acho que a minha maior dica... Acho que as minhas 2 maiores dicas pra quem tá nos assistindo, que funcionam comigo, é... seguir pessoas reais. Sabe uma coisa que eu gosto muito de consumir no TikTok? Daily vlog de, tipo... um dia trabalhando comigo no tal lugar. Caraca, eu amo assistir isso. E não precisa nem ser pessoas famosas, né? Não, Às vezes, é contas gente- pequenas, É a gente da gente. gente Então, do dia a dia. acho que essa curadoria de pessoas reais. E o detox, gente. Eu acho que nem que seja uma vez por ano, por 2 dias, numa viagem, cara. Você já tá vivendo a vida real e depois você posta o seu dump, tipo, melhores momentos, e é isso. Sim, é exatamente isso. Esse até foi um tema que eu levei pro Instagram. Tá em um post, se eu não me engano, de procedimentos estéticos, que é justamente de como filtrar, né? De como usar a rede social pro seu bem. E aí traz essas dicas que você falou, né? De filtrar os conteúdos, seguir pessoas que fazem parte de nichos que você pertence e fazer as coisas por saúde, É isso. principalmente. E ter hobby, né? Tipo, eu acho que é muito Viver importante. a vida fora das redes sociais. Exato, Desconectar pode- pra reconectar. Acho que lembrar o princípio do Instagram que a gente falou no começo, que era compartilhar a sua vida e não fazer do Instagram a sua vida, né? Então, Sim. eu assim, falando muito sobre os meus hobbies, corrida é um hobby pra mim, leitura é um hobby pra mim, tipo, é uma coisa totalmente off. E eu queria muito começar a fazer aula de cerâmica também, mas tá em aberto, não sei. E vocês? Quais são os hobbies de vocês? Eu acho que o Pra meu, se manter fora. principalmente os esportes, né? Então, qualquer oportunidade que eu tenho de jogar um vôlei, jogar um beach tênis e ler também, né? Porque aqui todas somos Leitoras. Aham. jornalistas, então, assim, se a gente não gostasse de ler, seria um problema. Exato. Mas sempre que eu tô podendo fazer isso, eu acho que pra mim o esporte é o principal. Porque é um momento que você não consegue estar com o celular.
entendeu? Então, eu acho que pra quem quer, tipo assim, fazer um detox bom, é o esporte, né? E eu acho que também eu vi uma influenciadora que eu sigo, que é a Nina Secrets, ela corre antes da corrida ser hype, não é do mundo de corrida, ela é do mundo de maquiagem, mas ela corre. E ela falou que ela não gosta de compartilhar os dados de corrida dela, porque ela quer tornar isso um hobby e deixar como um hobby. Não virar Então, competição, né? não virar Sim, competição. porque é uma coisa pessoal dela, né? Exato. Então, ela falou, eu não quero compartilhar. Tipo assim, ela compartilha distâncias, mas se você perguntar pace, se você perguntar treino, ela não... Uhum. Então, acho que é isso, né? Tipo assim, o esporte, talvez deixar alguma coisa da sua vida só no off, sabe? Alguma parte Sim. que é preciosa e não compartilha, assim. Sim, sim. Eu acredito que dentro desses hobbies, né, a gente compartilha em comum do esporte, da leitura, mas eu acho que uma coisa que é preciosa é o tempo de qualidade. Então, ter tempo de qualidade com as suas amigas, com a sua família, com pessoas que você ama, que você tá ali criando uma memória que vai ficar só dentro da sua cabeça, que você não necessariamente precisa estar postando tudo, é um detox, parece que é uma limpeza. E Acho eu que acho é que essencial, né? é essencial. Não é nenhum hobby, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer essa limpa na sua vida e perceber se tá dando a certa relação para as coisas necessárias. É isso, eu acho que pra terminar nosso papo, a reflexão do dia, acho que calma. Eu acho que é isso. E, bom, pra você, nosso espectador, uma coisa que a gente sempre vai tentar fazer é trazer uma reflexão final. E a reflexão final de hoje é o que constrói a sua autoestima, né? E acho que é realmente uma reflexão porque faz a gente pensar muito, né? O que constrói a minha autoestima? Pra mim, tá muito pautada ainda nas redes sociais e na relação que a gente tem com as redes sociais em comparação. Mas o que me segura muito no mundo de autoestima, essa questão da autenticidade que eu falei. Então, o tempo todo tá sempre me lembrando de, tipo, calma, é uma coisa que eu realmente faria? Ou eu tô sendo autêntica, eu tô sendo eu? E eu queria saber de Eu vocês. acho que só de você identificar isso já é um passo. Total. Então, às vezes, se você perceber que você está sendo moldado pelas redes, já é um passo. Então, assim, é tudo uma construção. Como foi essa construção da rede social nos dias atuais, também pode ter essa construção de desconstrução, né? Sim, isso. eu acho que pra mim toda essa questão vai muito para um autocuidado, mas não um autocuidado para você se tornar uma pessoa perfeita, é um autocuidado que você faz pra você. Então, um momento que você separa pra você curtir a sua própria companhia e fazer sua unha, que você separa pra você ficar sozinho organizando seus pensamentos, organizando a sua rotina. Eu acho que é você conseguir se priorizar e se conhecer. A busca pelo autoconhecimento, eu acho que é o primordial, acho que tem que ser um dos primeiros passos sempre. E tem de várias maneiras, né? Pode ser no esporte. Tem uma galera que se identifica muito com a astrologia. E eu acho que é uma maneira de autoconhecimento. Se funciona pra você, vai que vai. Tem terapia, tem... Nossa, eu acho que tem muita coisa. Mas a principal eu acho que eu sempre me pergunto isso. Tô fazendo isso por mim ou pelos outros, né? sim, Acho que é sim. isso. Eu acho que então fica essa reflexão pra vocês. E a gente quer saber qual é a sua reflexão, qual é a sua resposta pra isso, como a sua autoestima é pautada. Deixa aqui nos comentários. E bom, galera, nosso papo chegou ao final. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Vocês gostaram, galera? Foi ótimo, gente. Muito obrigada. Sim, foi muito bom. Logo nós vamos trazer outros podcasts e muitos conteúdos, né? Então, Pra todas fiquem as nossas ligados. redes Nós sociais. temos o site, que é o elainforma.com. Temos também o Instagram, que é ela.informa. Temos o TikTok, ela.informa também. E aqui no YouTube, né, que vocês estão assistindo a gente. É isso. Se você tá vendo a gente pelo TikTok, eu queria muito deixar um abraço, deixa seu comentário, compartilha com as pessoas. Se você gostou de algum take especial, por favor, republica, que vai ajudar bastante a gente. E, cara, compartilha com as amigas, porque o Ela Informa é um ambiente seguro para nós, mulheres, feito para mulheres, feito por mulheres e com mulheres. Então, é isso. Eu sou a Larissa, novamente. As minhas redes sociais no Instagram, eu sou Lari Kovaliski. E vocês? Eu sou a Maria Júlia de Vietro, minhas redes sociais, Maju de Vietro. Eu sou a Letícia e as minhas redes sociais é um pouquinho estranho de falar, mas ela lê MRCH, que é a abreviação do meu sobrenome. E eu Vai odeio estar aqui falar na isso. tela pra vocês, Sim, gente. é bom que seja escrito, porque eu odeio falar isso. Enfim, eu acho que aqui no Ela Informa a gente vai tratar muito sobre os assuntos que compõem o nosso universo feminino, mas sempre pautando a diversidade. Vocês vão conhecer a gente ao longo dos episódios e vocês vão ver que a gente é muito diferente uma das outras.
E as outras meninas também. A gente tem, gente, papo pra todo mundo. Tem mundo geek, tem de beleza, tem de esporte, tem uma galera aventureira, tem pra todo mundo. E é isso, o podcast Ela Informa de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Valeu!